Gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu acho que eu falei com todo mundo hoje, né? Na hora que chegou. Graças a Deus a gente tá firme e forte aí. Queria pedir oração pelo nosso amigo Kaique, que está resfriado. A gente vai ler agora, gente, o Evangelho. E aí eu vou pedir para vocês levantar de novo. Vocês me desculpem, tá? É pra gente só criar essa rotina de a gente ler o Evangelho em pé, porque isso tem um motivo. A gente acha que, não, senta e levanta. Mas o senta e levanta, ele tem um motivo. A gente lê o Evangelho em pé porque o Evangelho ele foi feito para ser proclamado. Isso significa que a gente tem que ler junto e, além de junto, a gente tem que ouvir ele de prontidão, porque a gente está pronto para ouvir e receber a palavra de Deus. Então é isso que a gente vai fazer agora. A nossa palavra hoje está em João 15, do versículo 1 ao versículo 8. Então, alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga ao meu irmão que divida comigo a herança de nosso pai. Jesus respondeu: Homem, quem me nomeou juiz para resolver questões como essa entre vocês? Em seguida, Jesus disse: Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida não é definida pela quantidade de bens que alguém possui. Então, lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Obrigada, Gui. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para armazenar toda a minha colheita. Então disse: já sei, vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores. Assim, terei espaço suficiente para armazenar todo o meu trigo e outros bens. Então direi a mim mesmo: você tem tudo de que precisa, guardado por muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá essa noite. E então, quem ficará com tudo que você acumulou? Assim acontece com quem acumula riquezas para si, mas não é rico em seu relacionamento com Deus. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode sentar, gente. Oremos. Senhor, eu te peço que agora o Senhor ilumine a tua palavra, Pai. Que o Senhor faça que os nossos corações sejam generosos e que nossos corações também estejam principalmente na tua presença nesse momento, Pai. Essa palavra é forte e muito recente, muito presente na nossa vida, Pai. Nós te pedimos que a gente tenha sabedoria, Pai, para ouvir o que o Senhor tenha para falar nessa noite. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Ô, gente, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Já aconteceu muito isso comigo, e eu quero saber se aconteceu com a igreja também. Eu tenho uma sobrinha, todo mundo sabe, Maria Sofia, ela é um amor de pessoa, mas é uma criança como qualquer outra criança e como qualquer um de nós aqui. Uma vez eu comprei um pacote de Fini para ela, bananinha Fini, bananinha é uma delícia, né? Todo mundo gosta de Fini e bananinha, né, gente? Quem não gosta de Fini e bananinha tem desvio de caráter seríssimo. Mas eu comprei um pacote de Fini e bananinha para ela começou a comer. E nesse que ela começou a comer, eu falei: Sofia, me dá uma. Aí ela: eu não, é minha. Eu falei: mas eu que comprei a Fini para tu. Aí ela: não, se você quiser, você compra uma para você. Eu falei: Maria Sofia, mas eu te dei o pacote inteiro. Você não vai me dar uma Fini? Gente, eu contei essa história para ilustrar, mas o que eu quero dizer é que a gente tenta tirar até aquilo que é de Deus, né? De tudo que Ele nos dá. Todo mundo já passou por alguma situação dessa parecida, onde a gente ganhou algo, por mais generoso que a gente fosse, a gente quis ficar com tudo pra gente, não é verdade? E quando a gente lida com o nosso dinheiro, e aqui eu tô falando de dinheiro mesmo, gente. Eu sei que parece dura essa palavra, até para mim, porque a gente veio de uma série de pregações chamada Rumo ao Arado. E, consequentemente, ou coincidentemente, essa palavra sobre uma parábola que também fala de colheita veio no tempo comum. Então, a gente encerrou a nossa série e Deus, pela sua divina providência, trouxe essa palavra. Eu confesso para vocês que quando eu ouvi essa palavra aqui, eu não queria pregar, porque é algo que Deus já falou comigo. Eu pensei assim com o Gabi: nossa, eu li o Evangelho, agora eu já posso ir para casa, porque o Senhor já falou o suficiente, sabe? E
A gente tende a fazer o seguinte com a nossa vida. A gente corre atrás de muitas coisas, como esse senhor aqui da parábola, e a gente pensa que tudo é mérito nosso. Vocês têm essa sensação? Ah, não, eu não vou dividir a Fini, ou em outra situação, por exemplo, essa vaga de emprego aqui, eu estudei muito por ela, eu mereço ela. Ah, eu estou me formando na faculdade porque eu sei como que eu dei duro para estudar. Eu estou aqui nessa igreja porque eu sei todos os dias que eu saio de casa e a luta que é porque está muito frio, e eu mereço a glória de Deus, eu mereço a graça de Deus sobre a minha vida. Olha o que eu faço, olha como eu sou bom pra caramba. E o Senhor hoje, Ele nos convida a ter um outro olhar, uma outra perspectiva sobre isso. O Senhor, Ele nos deu tudo e a gente faz parte. Imagina uma pizza. Tem a massa, tem o molho, tem o queijo, tem a azeitona, tem o orégano. Aí a gente pega um pouco de orégano e joga assim por cima. É essa que é a nossa contribuição no reino de Deus. O Senhor dá tudo e a gente faz parte. A igreja está conseguindo me acompanhar onde a gente quer chegar? O trabalho que você tem, a inteligência que você usa, a força que ainda resta no seu corpo, o tempo, o dinheiro, tudo isso é dado por Deus. O problema não é a gente ter muito ou ter pouco. O problema é o que a gente faz com o que a gente tem. E aí agora eu convido a igreja a me acompanhar. A gente vai ler os 2 primeiros versículos novamente, quando Jesus fala que o menino para ele, né, e fala: mestre, por favor, diga ao meu irmão que divida comigo a herança de nosso pai. E Jesus responde: homem, quem me nomeou juiz para resolver questões como essa entre vocês? Esse texto, ele é muito interessante porque Jesus, ele vem de uma série de questões falando sobre os ricos e tudo mais. Ele fala, a gente já pregou aqui na igreja, né, sobre os ricos entrarem no reino dos céus. A gente já falou várias vezes, essa sequência que vem, né, para dar um contexto para vocês, Jesus vem falando sobre os ricos. E aí, quando ele está caminhando, o menino para ele e fala, como a gente, né? Senhor, faz o seguinte, eu tô com uma dívida lá com a minha mãe, uma herança que eu tenho que receber lá. Divide, me ajuda a dividir. E qual foi o problema aqui, gente? Além de Jesus realmente não ser juiz de nada, tudo que está aqui na terra pertence não a Jesus necessariamente naquele momento, né? Porque o reino dele é espiritual. Mas aquela herança não é o que Jesus veio pregar entre eles. Vocês estão conseguindo entender? A herança que tem na família não necessariamente quer dizer sobre Jesus. Por quê? A gente não precisa ficar pensando o seguinte, tem uma história para ilustrar isso, aí eu acho que vocês vão entender melhor. Eu estava preparando essa pregação e eu gosto de preparar de várias formas, né? Eu leio algumas coisas, eu releio, leio o evangelho e fico me debruçando sobre ele. Eu também ouço pregações de outros pregadores e em uma das pregações que eu ouvi, o pregador contou uma história que era assim. A pessoa, ela queria tomar muito uma decisão. E aí ela falou assim, Senhor, para essa decisão que eu preciso tomar, eu vou fazer o seguinte, eu vou para a praia e lá o Senhor vai falar comigo. Na hora que ele chegou na praia, ele viu uma concha linda. E a concha estava bem na beiradinha do mar, assim. Aí ele falou, Senhor, eu tenho essa decisão para tomar. 5 ondas. Se em 5 ondas o Senhor levar essa concha para o mar, eu vou tomar essa decisão. Essa decisão vai ser um sim. Gente, todo mundo já fez isso com Deus, né? Todo mundo já fez isso. Senhor, eu estou aqui agora, mas se uma borboleta pousar aqui no púlpito, aquela decisão difícil que eu tenho que tomar, eu vou tomar ela hoje e vou dizer que sim. Não é assim que a gente faz? E aí, resumo da história. Veio a primeira onda, não levou a concha. Veio a segunda onda, não levou a concha. Na hora da terceira onda, passou um ambulante, pegou a concha e jogou no mar. Ué, Senhor, o Senhor não me respondeu. Aí o pastor que estava pregando sobre essa situação falou que esse menino veio até ele. Falou, pastor, o que eu faço se o ambulante jogou a concha no mar? Aí o pastor, você não entendeu nada. O Senhor, ele nos dá as ferramentas, gente. A Bíblia Sagrada. Ali tem tudo que a gente precisa saber. Tudo. É muito infantil da nossa parte pensar. Gente, é infantil mesmo. É uma criança que faz isso. A gente tem que esperar um sinal de Deus para tomar uma decisão. Se a decisão que a gente precisa tomar hoje, ela está debaixo da obediência de Deus, é para você tomar.
Se você está querendo mudar de emprego porque você vai ter tempo com a sua família, você vai ter bem-estar e você vai se sentir melhor com a sua saúde, melhor com Jesus, troque de emprego. A resposta é simples. Se você precisa estudar para você melhorar de carreira, para você melhorar como pessoa, estudar uma nova língua, melhorar como ser humano, estude uma nova língua. Se o trabalho que você vai contra tudo que Jesus diz para a gente fazer, se no teu trabalho tem corrupção, se no teu trabalho tem problema, tem inveja, esse trabalho está segundo as ordens de Deus? Para pensar. Então, gente, é isso que a parábola está dizendo aqui no início, que Jesus está dizendo no início, no Evangelho. Homem, o que eu tenho a ver com isso? A herança é problema seu, você sabe o que é certo. Se você tem 2 irmãos, vocês concordam que a herança tem que ser dividida no meio? É simples. Se tem 3 irmãos, são 3 partes, uma para cada um. Jesus, o que eu tenho eu com isso? E Jesus, ele continua aqui. Em seguida disse, cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. Gente, ganância é pecado. A vida não é definida pela quantidade de bens que alguém possui. Então, lhes contou uma parábola. Antes de a gente ler a parábola, eu queria continuar aqui. A ganância, gente, é algo intrínseco da gente. Os seres humanos, eles têm, e nós temos, né? Nós seres humanos, a gente tem intrínseco na gente a sobrevivência. É super comum e super normal a gente ter esse ímpeto de querer cuidar da nossa sobrevivência. E hoje, no mundo moderno onde a gente vive, a nossa sobrevivência depende inteiramente de quê? Do nosso trabalho. De um dinheiro, que é um papel, que Pix também, né? Hoje em dia o dinheiro ali é virtual, mas a gente depende inteiramente disso para sobreviver. Então é intrínseco do ser humano querer fazer o quê? Celeiros, querer guardar poupança, investimentos. É normal. Isso é algo que está intrínseco na nossa carne, é algo que a gente guarda, que a gente faz para que a nossa família tenha conforto e para que a gente também se beneficie disso. Então, o problema da ganância é que a gente acumula mais do que a gente precisa. E aí aqui é a parábola que Jesus conta pra gente. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo, o que devo fazer? Não tenho espaço para armazenar toda a minha colheita. Então disse, já sei, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Assim, terei espaço suficiente para armazenar todo o meu trigo e os meus bens. Então direi a mim mesmo, você tem tudo o que precisa guardado por muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. E, gente, a insensatez desse homem, porque Jesus chama esse homem de louco ou insensato, né? Algumas versões é louco, algumas versões é insensato. Depois a gente continua a ler. A insensatez desse homem não está na colheita, está no isolamento. Gente, um detalhe aqui. Ser rico não é pecado. A gente sabe que tem aquela questão que Jesus disse para o rico. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é verdade? Jesus, ele não fala isso? Em seguida, nessa passagem, vem Zaqueu, um homem riquíssimo, podre de rico, sabe de quê? Cobrador de imposto, cobrava mais do que ele podia. E ele arrecadava aquele dinheiro para ele roubava das pessoas. Ele roubava. E aí, quando Jesus fala, Zaqueu, desce da árvore aí que eu vou comer na tua casa. E lá Jesus prega sobre o evangelho, sobre o reino. Gente, Zaqueu, o homem mais rico daquela região, falou, eu vou doar tudo em dobro para os pobres e devolver tudo aquilo que eu peguei. Gente, o rico entrou no reino dos céus. Os anos se passam, a gente tenta aumentar o buraco da agulha e diminuir o camelo, não é verdade? Quando Jesus fala que a gente... porque é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus disse isso porque é impossível. É impossível um rico entrar no reino dos céus. E em seguida, Zaqueu é um homem rico e entra no reino dos céus. E aonde eu quero chegar com tudo isso?
Assim como Zaqueu, assim como o jovem rico e assim como esse senhor aqui da colheita, o problema não é o quanto eles tinham. A gente, talvez aqui, se juntar toda a nossa renda, de todo mundo que está aqui agora, não dá nem próximo do que Zaqueu tinha. Eu acredito, né? Porque Zaqueu era um cara muito rico. E, gente, não é sobre o quanto a gente tem. É sobre o que a gente faz com o que a gente tem. Fazer um teste com vocês que eu fiz para mim. Vamos imaginar aqui, eu nem jogo na Mega Sena, tá? Mas vamos supor que a gente jogue na Mega Sena. Mega da virada. Vamos supor que a gente juntou a igreja e aí a gente fez lá a Mega da virada. E aí a gente ganhou na Mega da virada. Gente, o que vocês fariam com o dinheiro? Eu já penso assim, não, eu vou comprar uma casa não sei aonde, aí eu vou dar um dinheiro para a igreja, que aí eu vou construir um templo gigantesco para a igreja, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tudo eu vou fazer, né? Eu vou fazer com o meu dinheiro aquilo que eu quero que seja feito. O problema, gente, não é a quantidade de dinheiro e nem da colheita que esse senhor teve, e nem de quanto nós temos. É o que a gente está fazendo com que Deus presenteou a nós. Quando o homem ele diz o seguinte, então direi a mim mesmo, você tem tudo de que precisa, guardado por muitos anos, agora descanse, coma, beba e alegre-se, está faltando alguém na equação. Vocês já descobriram quem está faltando na equação? É o outro. Quando esse homem recebeu uma colheita enorme, ele não pensou nem um momento em bater lá no vizinho. Vizinho, a tua colheita foi fértil também? Porque senão eu tenho bastante aqui, a gente pode dividir. Ele não pensou em nenhum momento ver se os servos dele estavam precisando, passando necessidade. Em nenhum momento que na parábola fala. O problema não é quanto a gente tem, gente. É o que a gente está fazendo com o que a gente tem. E isso é sobre dinheiro, sim. Jesus está o tempo todo falando sobre dinheiro. Ele não está falando aqui, não é porque a gente pensa assim, não, Jesus é uma pessoa assim, que falava sobre parábolas, né? Então, Jesus está dizendo assim, o que eu estou fazendo com o meu corpo? O que eu estou fazendo com os meus pensamentos? O que eu estou fazendo com aquilo que Deus tem me dado, os meus dons? Ah, Carol, o que tu tem feito com o teu dom de tocar violão? Deus não está falando disso aqui. Deus está falando de dinheiro. E, gente, essa igreja aqui não é universal, não, tá? A gente é católico protestante, mas essa igreja não é universal, não. Eu não estou falando aqui para vocês darem tudo que vocês têm e para enriquecer a igreja. Não é sobre isso. Não é sobre isso. A gente está falando sobre o que a gente faz com que o Senhor nos presenteia todos os dias. Não é sobre o nosso mérito. Não é sobre como nós somos muito bons no que a gente faz. Não é sobre como nós somos muito perfeitos, como a gente se dedica. Gente, isso é importante. Porque é claro que é importante a gente ser um bom ser humano, um ser humano de caráter, um ser humano íntegro. Isso está na Constituição. Vocês vão ser penalizados caso vocês não andem de acordo com a Constituição. Isso é sobre a Constituição. Mas agora, sobre o reino espiritual, sobre o reino de Deus, a gente tem ajuntado tesouros na terra onde a traça vai corroer? Ou a gente está pegando tudo aquilo que a gente tem e dividindo com quem não tem, para que aproxime o reino de Deus dessas pessoas? Será que a gente pensa como esse rico insensato, que só pensa nele mesmo? Que só está preocupado em ajuntar tesouros para ele, para que ele se beneficie? Sem que o outro que está passando por algum problema não seja alcançado? E, gente, o outro, às vezes, pode estar do teu lado aqui sentado na igreja. Claro que existem pessoas em situação de rua, pessoas em vulnerabilidade, viúvas, órfãos, idosos jogados em asilo. Essas pessoas sim precisam ser muito alcançadas pelo nosso coração. Mas a gente esquece que às vezes tem uma mãe, um pai, um irmão passando por alguma necessidade e a gente não estende a nossa mão. Ah, Carol, mas se eu ajudar fulano, eu não vou ter o meu, mas Deus não te pediu isso. A gente pede no Pai Nosso o pão de cada mês. É isso? Está escrito lá. Senhor, me dá o pão de cada mês. É assim que a gente pede? A gente pede o pão de cada dia. E amanhã a gente ora de novo para que Deus dê o pão de dia, daquele dia.
Sejamos generosos, gente. E aí aqui a gente continua lendo. Mas Deus disse: louco, você morrerá essa noite. E então quem ficará com tudo que você acumulou? Gente, quando eu li essa palavra, juro pra vocês, jurar é pecado, né? Desculpa. Não juro, não. Mas quando eu li isso, sabe quando tu leva um tapa na cara, que a pessoa não precisa nem te dar um tapa na cara? Eu não sei vocês, mas o meu pai, ele é uma pessoa extremamente amorosa, gente. Meu pai era, tipo assim, se o amor é encarnado, que é Jesus, né? Mas eu viajei. O amor de um pai pudesse ser expressado, meu pai não era perfeito, mas ele tinha todas as qualidades que um pai precisava ter. Mas o meu pai, quando ele me olhava, se eu tivesse feito alguma coisa errada, eu sabia que aquilo estava muito errado. E eu senti exatamente isso quando eu li esse versículo. Sabe quando Deus me olha assim, ó, de canto de olho? Eu li esse versículo e eu entendi. Eu falei, Senhor, me perdoa. Louco, você morrerá essa noite. E então, quem ficará com tudo o que você acumulou? A gente, voltando, né, à infantilidade que a gente estava falando, a gente sempre diz, né? Deus, me dê um sinal de que casa eu devo comprar. Me dê um sinal de que carreira eu devo seguir. Muitas vezes a gente faz isso nos eximindo, e eximindo significa nos retirando das responsabilidades que a gente tem que ter. A gente tem uma responsabilidade. Todos nós aqui temos mais de 18 anos, a gente sabe que quando a gente se torna adulto, a gente precisa seguir a lei, seguir as ordens, pagar nosso boleto para não ser preso. Não é certo? A gente precisa fazer várias coisas para que a gente não seja preso. A gente tem responsabilidades e como adulto e casados, eu sei que tem muitos casados aqui, vocês são a maior parte dessa igreja é casada, a gente tem responsabilidade com o nosso cônjuge. E alguém falou para vocês, olha, como esposa, você deve cuidar do seu esposo, você deve fazer a comida, vocês devem partilhar as coisas da casa, as tarefas. Isso são nossas responsabilidades. E o Senhor, Ele está falando hoje para nós, não só como cristãos, mas como filhos e servos dEle, que nós temos uma responsabilidade, gente. Nossa responsabilidade como cristãos, além de amar, além de estar presente um na vida do outro, além de se preocupar com os problemas do outro, é se ver como parte do problema. Gente, se um dia vocês precisarem, de verdade, eu estou falando de verdade isso, de pagar uma conta de luz, de pagar uma conta de água, inteirar no aluguel que atrasou, vocês têm que falar. E eu também vou falar para vocês, porque isso é muito sério, a gente é irmão. Porque eu sou um problema da vida de vocês também. Eu me vejo como parte do problema da vida de vocês. A gente não é irmãozinho de se abraçar na igreja, se daqui do portão para fora, tchau. A gente é irmão de verdade. É claro, a gente entende que cada um tem suas responsabilidades no trabalho. As pessoas têm tempo, né? A gente tem um tempo a cumprir dentro das nossas responsabilidades. Tem gente que trabalha e estuda aqui na igreja. Não é verdade? A gente tem as nossas obrigações a cumprir durante a semana. Mas a gente tem que se colocar dentro da vida do outro. Ser vida na vida do outro. Tirar um tempo para mandar mensagem e perguntar. Como que vocês vão saber que eu estou precisando de alguma coisa lá em casa se ninguém manda mensagem? Não é verdade? Gente, eu não estou botando culpa em ninguém, não. Pelo amor de Deus, gente. Não estou botando obrigação na vida de ninguém. Pelo amor de Deus. O que eu estou querendo dizer é, se a gente não ser irmão de se falar, eu falo com a minha mãe todo dia. Não sei vocês. Falo com a minha mãe todo dia. Se a gente não for irmão de se falar, família de se falar, a gente não vai saber do que o outro está precisando. Vocês concordam? E me desculpa se eu não mando mensagem para vocês. De verdade. Vou tentar. Porque a gente tem que ser irmão, gente. Não é irmão da boca para fora, não é porque Jesus nos fez irmão. A ganância está nisso também, quando a gente não se preocupa com o outro, quando a gente tem o nosso. E agora falando do que a gente tem que falar, né? E se a gente sair do portão aqui e ser atropelado e morrer? Isso pode acontecer, gente. E se a gente infartar? Meu pai morreu de uma hora para outra, sem aviso. A gente vai morrer. No que a gente tem colocado o nosso coração?
Deus, ele gosta de quem investe. Ele gosta de quem pega o que recebeu e multiplica para o bem. Quem investe sobre tudo que tem se torna sócio de Deus. Eu não sei se vocês perceberam, as músicas que foram escolhidas hoje não foram à toa. Todas elas têm algo que vai falar no nosso coração. Eu quero chamar a atenção só para alguns trechos, eu não vou falar sobre tudo. A gente cantou hoje, você cantou hoje falando o seguinte: tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. É mentira, porque todos os dias você pega o controle da sua vida e você não deixa nas mãos de Deus. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. É mentira. Você não ora todos os dias. A gente cantou também o seguinte: tudo que há em mim quero te ofertar. Mentira. Você não doa tudo que você tem. Você não oferta tudo aquilo que você tem. É mentira. A gente cantou também: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Senhor, prazer maior não há que me render e te adorar. Mas se tiver algo mais interessante, eu vou. Se algo me chama mais atenção, eu vou. Porque isso aqui é uma mentira. Gente, não tem um relógio aqui em cima falando a hora que eu vou morrer. Com o que eu estou gastando a minha vida? Se o nosso prazer maior é estar na presença do Senhor, é derramar a nossa vida, entregar tudo o que a gente tem, por que a gente está perdendo tanto tempo? Isso é infantil, gente. Hoje o Senhor nos chama a parar de brincar de ser cristão. A gente tem que parar de brincar disso. Isso aqui não é uma brincadeira, é muito sério. Eu não sei se vocês sabem, mas teve um homem que pisou na terra que te ama incondicionalmente e foi capaz de dar a vida dele, de ser assassinado por você. E a gente está aqui brincando de ser cristão, pô. A gente está vindo aqui no domingo fingindo que a gente está entregando tudo, mas a gente não está. A gente canta músicas aqui dentro dessa igreja que não são verdades, que não cantam verdades do nosso coração. Raça de víboras. Vocês são hipócritas. Sujo não é o que está na mão de vocês, sujo é o que está dentro de vocês. Porque vocês me glorificam com a boca, mas o que está no coração é só lama e esgoto. Se Jesus viesse nessa igreja hoje, ele quebraria tudo? Ou ele se sentaria para comer na ceia com a gente? Na Semana Santa tem essas duas situações. Jesus ele chega em Jerusalém e quando ele entra no templo, ele quebra tudo. Xinga os fariseus, fala um monte de besteira lá que eles estavam merecendo ouvir. E na Quinta-feira Santa, ele se senta com seus apóstolos na casa de um pecador. Assim como a gente. E o que a gente tem feito? Gastado o nosso dinheiro dentro de templos, negociações, networking? Ou a gente tem gastado a nossa vida para sentar aos pés de Jesus? E, gente, aquele Jesus que entrou em Jerusalém, aquele Jesus que sentou com seus discípulos e se entregou, ele está aqui hoje. O Espírito Santo Consolador que ele enviou está dentro de cada um de vocês. Mas muito mais do que isso, o seu corpo e o seu sangue está ali, ó. E ele nos chama à reconciliação. Ele nos chama para que os nossos pecados sejam lavados pelo seu santo sangue. Ele nos chama a não ser mais servo, mas ele nos chama a ser amigo. Mais do que amigo, ele quer ser teu sócio. Gente, inacreditável, né? Eu quero dizer uma coisa para vocês. O Senhor, ele é o dono do ouro e da prata. Não tem nenhum empresário melhor do que Deus. Ele te dá tudo que você precisa. Tudo. Tudo, gente, tudo. Ele só precisa que você faça o que é certo, que obedeça a palavra dele e que esteja segundo o coração dele. Então tome a sua decisão.
Não seja covarde. Não seja uma criança. Não peça sinais mirabolantes para Deus. O Senhor, ele se revela na sua santa palavra, na sua santa escritura. E hoje ele está falando para você: me obedece, me segue. Esteja presente comigo. E tudo mais eu vou te acrescentar. Para concluir, eu quero fazer o seguinte. A gente leu hoje aqui, no Evangelho, João 15, do 1 ao 8. E eu quero pedir para que a igreja medite sobre essa palavra durante a semana. Na nossa célula também a gente vai trazer essa palavra. Mas eu quero pedir aos irmãos que agora, nesse momento, que a gente continue lendo os versículos 9 em diante, tá? Eu vou abrir aqui João 15. Quem puder abrir também, por favor, João 15. E a gente vai ler do 8 em seguida, que é o 9. Gente, não é João não, peraí. Perdão, gente, é Lucas 12, do versículo 32 em diante. Lucas 12, perdão. Amém ou aleluia? Lucas 12, 32. Amém ou aleluia, galera? Amém? 32. O Senhor, ele vai terminar esse evangelho da seguinte forma. Mais um pouco para cima, gente, para a gente poder pegar tudo. Mas Deus lhe disse, louco, versículo 20, gente. Mas Deus lhe disse, louco, você morrerá esta noite, e então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Mas o evangelho continua, gente, como uma esperança para nós. Então, voltando-se para os seus discípulos, Jesus disse: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para se vestir. Pois a vida é mais importante que a comida. A vida, gente, é mais importante que a comida. E o corpo, mais do que a roupa. Observem os corvos. Eles não plantam nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta. E vocês valem muito mais do que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais que preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Gente, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Observem como crescem os lírios. Não trabalham nem fazem as suas roupas. No entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Não se inquietem com o que comer ou beber. Não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam o pensamento dos pagãos de mundo. Mas seu Pai já sabe de que vocês precisam. Busquem acima de tudo o reino de Deus e todas as coisas lhes serão dadas. Buscam primeiro o reino de Deus e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Amém, gente? Vamos orar? Senhor, obrigada, Pai, porque a Tua palavra ela é mais recente do que o jornal de amanhã. Obrigada, Senhor, porque hoje o Senhor nos confrontou em amor, Senhor. Obrigada, Jesus, porque hoje nós podemos sentir a Tua presença no meio de nós, nos perdoando, Senhor, da nossa infantilidade, Pai. Obrigada porque hoje, Senhor, o Senhor nos fez mais generosos do que ontem, Senhor. Obrigada porque hoje, Pai, o Senhor nos convidou a ser mais do que servos, sermos os Teus amigos, Senhor.
Obrigada porque o Senhor nos perdoou dos nossos pecados. E hoje a gente pode estar diante da Tua presença, lavados, Senhor, e prontos para sermos melhores do que nós fomos ontem, Pai. Senhor, que o Senhor nos acrescente, Pai. Não para que a gente nos glorie, não para que a gente aproveite somente, mas que a gente tenha para repartir com o outro, Senhor, mesmo no pouco. Nós sabemos que se nós formos fiéis no pouco, mais o Senhor nos acrescentará. Senhor, a Tua graça, o Teu amor é melhor do que a vida, Senhor. Nenhuma palavra pode expressar, Senhor. Se nós não tivermos nada, mas tivermos o Teu amor, tudo basta. Porque viver pra gente, Senhor, é Cristo. E morrer é lucro. Que no dia que o Senhor nos chamar para perto do Senhor, seja o melhor dia das nossas vidas, porque tudo fará sentido, Senhor. Nós te pedimos essa noite que o Senhor nos conheça naquele dia. Senhor, nós expulsamos demônios em Teu nome. Nós estávamos presentes na Tua igreja. Nós fizemos os milagres que o Senhor nos pediu. Nós Te servimos. Nós fomos generosos. E que o Senhor responda, Pai, venha. Venha que o meu reino é para você. Não pelas coisas que você fez, mas porque eu sou tão misericordioso que apesar de você é um presente que eu te dou. Você é presenteado com essa graça. Senhor, é isso que nós pedimos. No santo nome do Teu Filho Jesus. Amém.